tarde, pessoas. Olha nós aqui de novo. Olha só, seguindo o edital de vocês, o item próximo do edital são a história do Brasil, logo após a Revolução Francesa. O que tem uma cronologia histórica sequencial muito correta, inclusive, que os acontecimentos que vão acontecer no Brasil nesse período se dão devido às causas na França, que foi a Revolução Francesa, coisa que a gente viu nas nossas duas últimas aulas. E como eu disse para vocês, existe um certo pulo no edital. Ele fala da Revolução Francesa e depois ele pula para o Congresso de Viena, para a Santa Aliança, e não trata acerca do Império Napoleônico. E logo em seguida ele trata sobre a história do Brasil a partir do período joanino até a proclamação da República. Só que, para compreender, de certo modo, ou pelo menos de uma forma total, esse período histórico do período joanino até a proclamação da República, tem que se entender pelo menos um pouco acerca do Império Napoleônico e o que ele causou para que houvesse todas essas transformações. Então a gente vai pressupor aqui que vocês já sabem. Caso vocês não saibam, vocês vão saber a partir de agora, e a gente vai seguir essa linha histórica aí de Dom João VI até a República. Então bora lá. Depois da Revolução Francesa, a França teve várias consequências e transformações. O absolutismo foi tirado do poder, depois ele retorna, o Robespierre assume o governo, os jacobinos e os girondinos vão ali dividir o governo da França, vai surgir aí o princípio de esquerda e direita, e vai ter todas aquelas consequências que a gente viu. A burguesia vai ascender socialmente e vai tomar conta das atividades políticas, financeiras, econômicas e sociais, e a partir desse momento, historicamente, a burguesia vai começar a dominar a Europa e depois disso o mundo todo. Só que acontece depois, Napoleão toma o poder. A princípio ele surge na França como cônsul, e inclusive no ato de coroação, depois de cônsul que ele se torna imperador, no ato de coroação ele toma das mãos do Papa, do clero, a coroa e coloca na sua própria cabeça, designando uma extrema autoridade do seu governo, onde ele se coloca como supremo, um governo absoluto, um governo imperial. Tanto que Napoleão fez da Europa, no seu período, um império. Pois bem, expandindo o seu império para outras regiões além da França, Napoleão chega até Portugal, e quando ele vai tomar o poder de Portugal, tomar a coroa do rei Dom João, em 1808, a família real faz o quê? Um fato histórico importante na história do Brasil em 1808, que envolve a família real, que é? A fuga da família real para o Brasil. Eles não vieram para o Brasil fazer turismo, não vieram visitar, nem vieram aqui cultivar umas jabuticabas, Eles fugiram, fugiram de Portugal devido ao temor de Napoleão tomar o trono português, e vieram para o Brasil em 1808, que tem aquela travessia oceânica onde vai acontecer N coisas, N situações, inclusive até algumas situações engraçadas se não fossem trágicas, que é aquela epidemia de piolho que acontece com todo mundo, e etc. A família real portuguesa chega no Brasil em 1808, e a partir desse momento surge aqui o período joanino, o período em que Dom João começa a governar o Brasil. As principais características ou consequências da família real para o Brasil é a seguinte. Primeiro a partir desse momento o Brasil recebe a coroa e Portugal começa a ser governado daqui. O Brasil, a colônia brasileira, se torna a sede administrativa da coroa portuguesa. E os portugueses e o rei começam a governar
Portugal e a colônia brasileira no território brasileiro. A vinda de Dom João para o Brasil, a vinda da família real, acontece e várias outras transformações implicam nisso, como por exemplo a criação do Banco do Brasil, a Biblioteca Real, Faculdade de Direito, de Medicina também, a imprensa real surge aqui nesse momento. E Dom João começa a transformar o que até então era apenas uma coroa, né, em algo mais parecido com o Estado, com a nação, com o país. E já que a família real está aqui nesse território, a família real não vai morar e viver numa colônia de exploração e povoamento. Tem que melhorar isso aí. Só que lá em Portugal, enquanto isso, há uma revolta, uma revolução, há uma petição dos portugueses para que Dom João volte às pressas para Portugal. Como é que um rei é rei de um lugar e ele foge desse lugar, foge do seu reino, vai viver numa colônia de exploração e essa colônia de exploração vai receber o título de Reino Unido. Como é que essa exploração vai ter características melhores e vai viver sem conflitos internos, muito melhor do que Portugal, que deveria estar lá sendo governado pelo rei, e esse rei deveria estar resistindo à dominação napoleônica. Com isso, a Revolução do Porto pede que Dom João volte o mais rápido possível, pede a volta imediata de Dom João, e ele volta. E quando ele volta, como a gente está falando aqui de governos monárquicos, que tem a característica de hereditariedade, em que o filho toma lugar do pai, o neto toma lugar do avô e assim sucessivamente, Dom João volta para Portugal e deixa aqui no Brasil o filhote dele, Dom Pedro I. Dom Pedro I governa, né, o território que foi deixado aqui pelo pai dele, e Dom Pedro I dá continuidade ao governo que Dom João VI começou. Como, por exemplo, o Brasil ainda continua sendo um território de exploração, o Brasil ainda continua sendo um território onde há escravidão, o Brasil ainda continua sendo um território onde as maiores riquezas e fontes de riqueza estão sendo exploradas apenas para enriquecimento de uma classe muito elitista e principalmente da coroa. Mas uma característica importante do governo de Dom Pedro I, que não houve no período de Dom João VI, é que houve várias insatisfações, principalmente populares, com relação ao governo de Dom Pedro I, fazendo com que ele, Dom Pedro I, não resistisse a esse clima de insatisfação, esse clima de contrariedade com a sua forma de governar, fazendo com que ele acabasse abdicando do trono. Dom Pedro I abdica do trono, mas não antes de proclamar a independência do Brasil. E depois que ele abdica e volta para a coroa portuguesa, volta para Portugal, o reinado aqui fica sem governantes, entre aspas. Porque quando ele volta, ele repete o mesmo ato do pai dele, que deixou o filho, e ele deixa o filho dele, Dom Pedro II, com 5 anos, que é, segundo a Constituição que regia o Brasil nesse momento, é uma idade que não se é possível governar sozinho. E com 5 anos de idade, Dom Pedro II assume o trono, mas não governa. Ele é o imperador, mas ele não é o governante. Enquanto isso, dentro desse período entre o fim do primeiro reinado e o início do segundo reinado, que vai acontecer quando Dom Pedro II tiver 14 anos, existe no Brasil um período chamado de período regencial, onde os regentes irão governar o Brasil em nome de Dom Pedro II até que ele legalmente tenha maioridade. Oi? Eu não ouvi o que você falou. O que seriam regentes? Seriam governantes temporários. E esses governantes temporários, eles governaram o Brasil durante um período muito curto, se eu não me engano foi apenas 9 anos,
Mas esse período regencial aqui foi marcado por várias turbulências, vários problemas e várias revoltas aconteceram aqui. Justamente porque o povo não legitimava, né, essa regência aí. Não legitimava essa regência aqui. E surgiu nesse período 3 grupos. Dentro desses 3 grupos existia um que queria que Dom Pedro I voltasse para o Brasil para governar. Existia um outro que era em apoio a Dom Pedro II. E existia outro que estava no meio termo. Nem apoiava, nem discordava. Estava ali interessado em se beneficiar com a situação, independente de que situação era. Inclusive a gente já tratou sobre esses assuntos nas nossas aulas anteriores. E eu vou falar de uma forma mais, como eu poderia dizer, mais ampla, sem me aprofundar muito, justamente porque a gente já tratou isso e para a gente adiantar. E são coisas muito práticas e fáceis de vocês terem na mente. E o material eu envio para vocês daqui a pouquinho, assim que a aula terminar. Em 1908, a corte portuguesa veio para o Brasil, como eu falei para vocês. Assim. E essa vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, além da expansão napoleônica, além de ser um dos motivos da fuga da família real, o bloqueio continental é um desses outros motivos também. O bloqueio continental era o seguinte: como um dos maiores inimigos, ou o maior inimigo, a gente pode dizer, da França durante o período napoleônico era a Inglaterra, Napoleão queria a todo custo fazer com que a Inglaterra se rendesse, né, às ações napoleônicas. E uma das formas que se tem de conquistar um território, principalmente o território inimigo, é você entrar em conflito com ele, em conflito bélico, entrar em guerra. Só que as forças inglesas eram superiores às forças francesas de Napoleão. Napoleão não conseguia militarmente conquistar a Inglaterra. Então, o que é que ele fez? Já que eu tenho boa parte da dominação da Europa, eu vou tentar enfraquecer a Inglaterra. Enfraquecer como? Com bloqueio continental. Uma pergunta: se dependesse da sua aprovação, a resposta correta dessa pergunta, tente responder aí. O bloqueio continental em questões econômicas é o quê? Para você não poder ter comércio? Eu não quero saber o que é que ele afirmava, o que é que ele proibiu em dia. Eu quero saber, se você pudesse resumir isso em um termo, que termo seria? Sanção econômica. Mas na época eu acredito que o problema maior seria porque não passava os recursos. Não, eu estou perguntando o que é isso. Não o que ele fazia, o que é. Bloqueio continental é uma sanção econômica. O que é uma sanção econômica? É quando você inibe que outro país, economicamente, realize relações comerciais. Outro país vai ser impedido de se relacionar comercialmente com quem? Com países que são seus aliados. Isso vai fazer com que esse país que tem a sanção econômica faça o quê? Ou aconteça o quê com ele? Ele vai enfraquecer. Ele enfraquecendo, você o conquista ao ponto dele ser totalmente eliminado. Isso acontece hoje? Com certeza. Um exemplo mais claro e que muitas vezes não está na mente do brasileiro, embora a gente vai fazer uma curva aqui com relação ao nosso assunto, mas é importante saber disso. Um país que sofre as sanções econômicas desde muito tempo e até hoje sofre, por exemplo, é Cuba. As pessoas, eu não culpo elas por isso, erroneamente tendenciam a achar que Cuba é um país que está em crise econômica porque ele é um país que adotou, que quer adotar o socialismo. Não é por isso. É pelas sanções econômicas. Se um país imperialista, por exemplo, como os Estados Unidos, ele diz: qualquer país que se relacionar com Cuba é meu inimigo.
Qual é o país que vai se relacionar com Cuba? Nenhum, porque ninguém quer ser inimigo dos Estados Unidos. Não é a questão do sistema econômico que foi adotado aqui, mas como países autoritários, imperialistas e capitalistas fazem com que outros países que não aderem ao seu sistema econômico acabem se enfraquecendo a ponto de serem conquistados. A mesma coisa que Napoleão fez aqui com a Inglaterra, ele tentou fazer. A questão é, a Inglaterra não sofreu economicamente com esse bloqueio continental. Por quê? Por quê? A gente falou isso quando a gente tratou sobre as revoluções inglesas. As colônias americanas estavam favorecendo o mercado e o comércio inglês. Então, o bloqueio napoleônico, o bloqueio continental napoleônico, pouco interferiu na economia inglesa. A Inglaterra estava ganhando muito dinheiro com o comércio chamado comércio trienal, ou comércio triangular, na verdade, que era aquele comércio que ele pegava escravos na África, ele vendia esses escravos para territórios ali da América Central, como por exemplo do Caribe, e levava de volta para os Estados Unidos. Ele comprava melaço, vendia o melaço, trocava por pessoas escravizadas e voltava com essas pessoas aqui e trocava essas pessoas por melaço ou vendiam aqui, ganhando nesse triangular comércio muito dinheiro. O bloqueio continental não deu muito certo, mas Portugal e Inglaterra ainda continuaram tendo relações comerciais, não foi nenhum motivo para impedir isso. Mas devido ao bloqueio continental, devido ao Império Napoleônico e à tentativa de tomar a coroa portuguesa, a família real em 1808 vem para o Brasil e inicia aquele período napoleônico. Período napoleônico não, período joanino. E aqui no Brasil vai haver construções de coisas que nem passava pela administração portuguesa existir. Um Banco do Brasil, uma biblioteca, uma imprensa real, uma faculdade de Direito, uma faculdade de Medicina, são coisas que não foram pensadas para o Brasil durante o seu período de colonização, que acontece lá em 1534, que é quando surgem as capitanias hereditárias, os governos gerais e etc. Lembrando que o Brasil, antes disso, o Brasil até 1534, de 1500 a 1534, era apenas uma colônia de exploração e o quê? A colonização brasileira passou por uma colonização que tinha dois objetivos: explorar, e tendo a explorar aquilo que você entender, riqueza, pessoas, matéria-prima, tudo. E qual era o outro objetivo da colonização além de explorar? Não. Catequizar os índios não era motivo, não era objetivo da colonização. Oi? Eu não entendi o que você falou. Assegurar o território? A seguridade do território brasileiro por Portugal só aconteceu depois que Portugal percebeu que tinha alguns outros países que estavam querendo invadir o território, como a França, a Holanda, França e a Holanda principalmente. Mas o princípio da colonização não era assegurar o território, não. Era explorar e o quê? Não. Explorar e povoar. Portugal queria explorar o território e fazer esse território aqui ter pessoas. Por quê? Com pessoas, você pode utilizar elas para explorá-las, para escravizá-las, para fazê-las trabalharem forçosamente. Durante a colonização do Brasil, até 1520, de 1500 a 1520, o pau-brasil já tinha acabado o litoral brasileiro já, de tanto que foi explorado. Acabando o litoral brasileiro, o pau-brasil acabando o litoral brasileiro, precisou que os índios fossem até o interior do Brasil para procurar pau-brasil. Essa interiorização do Brasil começa a fazer com que Portugal enxergue, mesmo que pouco, mas comece a enxergar a territorialidade continental que o Brasil tem. Aí o que acontece? Quando os primeiros governos gerais é trazido para cá para o Brasil mulheres para serem para servirem
como fator de povoamento. Os portugueses trazem prostitutas, trazem mulheres órfãs para elas casarem aqui, engravidarem, terem filhos e o Brasil ser povoado. Oi? Não, nesse momento não. Nesse momento era produção de mão de obra, tinha que ter gente para se transformar em escravo, em trabalhador, em serviçal, em servo. Os índios foram escravizados, não é porque os índios eram a melhor alternativa. A melhor alternativa, por exemplo, eram pessoas que já sabiam fazer aquilo que os portugueses queriam que fizessem. Os portugueses foram até a África trazer as pessoas para serem escravizadas aqui, não é porque o território africano era mais fácil de conquistar pessoas ou porque era barato. Pelo contrário, era extremamente caro. Mas eles foram até lá porque os africanos eram exímios profissionais nas atividades que estavam interessantes aos portugueses. Exploração de ouro, mineração, plantio. Os africanos eles já tinham conhecimentos milenares acerca disso, e para os portugueses era muito mais interessante trazer essas pessoas que eram especializadas nesse trabalho do que procurar qualquer outro. Os índios foram escravizados, primeiramente, antes de serem trazidos os africanos, porque era muito mais fácil você escravizar um povo que já está aqui, que não precisa você ter custo em trazer, em conquistar, em comprar, já está aqui. Já tem 5 milhões de pessoas prontas para serem escravizadas. Eu até me arrisco a dizer que se o fator primordial de morte e dizimação dos índios nesse período não fosse o contato com os portugueses, não haveria necessidade dos portugueses trazendo africanos para cá. Por quê? Porque a mão de obra deles já era suprida aqui. Pergunte. Ele até ajuda tribos rivais, elas pegavam os escravos em guerra deles e tentavam vender para o pessoal do português, por exemplo. Na formação dos povos brasileiros, né, na origem dos povos indígenas. Também teve guerras entre tribos, para no caso não fazer como se um escambo, como os colonizadores. Isso acontece em qualquer sociedade, em qualquer tempo. A gente não vai pensar nisso hoje, mas se houver oportunidade, isso acontece hoje também. O povo brasileiro, não o povo brasileiro não, porque brasileiro só vai surgir muito tempo depois. A formação do povo nativo aqui do território Brasil, que foram os índios antes dos portugueses, eles são formados a partir de um tronco linguístico. Esse tronco linguístico vai existir várias tribos. Macro-Gê, Tupi, Guarani, Tamoio, Caeté, vários. E o que não se tem muito claro na mente do brasileiro, porque também não é uma preocupação dele saber, é que não é porque essas tribos e esses povos estão no mesmo território que eles são conciliáveis. Eles são conciliados, eles são amigos. Tinha muita tribo inimiga. Tanto que quando o Brasil sofreu invasões francesas e holandesas, os franceses se aliaram a uma tribo indígena, os portugueses a outra, e houve um embate entre ou contra português e francês, tamoios e outras tribos também. A outra tribo é um termo bem complexo de dizer que às vezes foge da memória. Mas os índios acabaram entrando nesse acordo para expulsar o outro invasor e a outra tribo inimiga, porque eles não faziam parte, não pertenciam, né, ao mesmo ciclo de vivência. Inclusive os caetés, que são índios que viviam aqui no Brasil, inclusive aqui no Nordeste, em São Miguel dos Campos, eles praticavam, né, a antropofagia. Eles comiam seus inimigos, comiam os invasores, comiam bispo sardinha, etc. Não é porque eles faziam parte do mesmo território que eram amigos. Todas essas consequências ou todas essas alterações, transformações e efeitos colaterais aconteceram porque a decisão de Portugal vir aqui para o Brasil e a partir desse momento ter um processo de colonização. Quando Dom João VI volta para Portugal porque o povo exige que ele volte, a Revolução do Porto estava inconformada com o ato de um rei
ir para outro lugar que não o seu reino, não do que o seu território original. Inclusive, uma das petições, ou as petições primordiais dos revoltosos do Porto era o seguinte: que o rei volte imediatamente e que o Brasil volte ao status de apenas colônia, e não mais Reino Unido, e não mais sede administrativa da coroa portuguesa. Inclusive, quando Dom João VI volta e Dom Pedro I fica aqui no Brasil, é enviado para Dom Pedro I uma ordem para que ele retorne para Portugal. E ele, né, como um bom rebelde, um rapaz ordeiro, vai, né, negar essa ordem, negar esse pedido, e aí vai ficar conhecido um dia comemorativo no calendário nacional, que é o Dia do Fico. As pessoas no Brasil, nesse momento, não queriam que o Brasil voltasse ao status de colônia. O Brasil já passou por um processo colonizador. O Brasil já teve aqui, né, experiências superiores àquelas que eram apenas exploração e povoamento. Então eles não queriam retroceder. Por isso, Dom Pedro I vai dizer: se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que Fico desobedece uma ordem real, direto da coroa portuguesa, e fica no Brasil, começando aí o primeiro reinado brasileiro. Mas antes disso, bloqueio continental dado por Napoleão contra a Inglaterra faz com que, né, essa família real venha aqui para o Brasil em 1808. Eles saíram em 1807 lá de Portugal e chegam aqui no Brasil e desembarcam no Brasil em 1808. A educação no período joanino vai ter todas essas criações que eu já citei ali no quadro para vocês: Biblioteca Real, Academia de Belas Artes, vai ter imprensa, vai ter escolas de medicina. Dom Pedro I, quando retorna a Portugal e dá o fim do período joanino, e Dom Pedro I assume a proclamação da independência do Brasil, e essa proclamação da independência do Brasil vai trazer várias transformações. Uma delas, o Tratado de Aliança. Desculpe, Tratado de Aliança não. O Tratado de Aliança acontece antes, justamente porque o Brasil deixou de ser colônia. Deixando de ser colônia, vai ter importância aqui no ato de comercializar com outros países. E esse Tratado de Aliança, de comércio e de navegação, que é estabelecido com o Reino Unido, vai ter essas características aqui. Importação dos produtos ingleses vai ter 15% de imposto, e dos produtos portugueses 16%, e dos outros países 24%. Esse tratado aí vai favorecer muito mais a Inglaterra do que o próprio Portugal, ou, né, a venda de produtos nacionais. Outra coisa, vai haver aqui o fim, ou pelo menos um acordo, um pacto para o fim do tráfico, né, de escravos. Não é o fim da escravidão, não é o fim do trabalho escravo, mas é o pelo menos é o compromisso de que não haja mais tráfico, para que não haja circulação de navios contendo escravos de países para o outro. A outra característica vai ter o direito da extraterritorialidade. Se o inglês cometesse crime em Portugal ou em um domínio português, como era o Brasil, eles seriam processados por um magistrado inglês. É como se você não, vou colocar outra pessoa. Se um criminoso brasileiro cometer um crime em outro país, quem deve julgar ele seria, ou quem deveria julgar ele seria a jurisdição brasileira. O que hoje não acontece necessariamente. Tem aquele caso lá do surfista, se não me engano, foi para a Indonésia, né? Foi para a Indonésia, um surfista brasileiro foi para a Indonésia, se não me engano o país é a Indonésia, que é um país onde a galera vai surfar, e lá
a utilização de drogas é extremamente proibida. Inclusive é pena de morte para quem for pego utilizando ou traficando. E o brasileiro foi lá surfar com a prancha dele estava cheia de cocaína. Aí o que acontece com ele? Ele é pego. Inclusive o governo brasileiro tenta interferir nesse julgamento e tenta fazer com que ele seja julgado aqui no Brasil, só que o país não permite que isso aconteça. Nesse período aqui, se é inglês e comete um crime em um domínio português, ou se é inglês e comete um crime num domínio português ou em Portugal, vai ser julgado por um magistrado inglês. Outra coisa, vai ter a permissão para construir cemitérios, templos protestantes. Isso aqui é muito interessante porque na história brasileira, mesmo que o Brasil tenha sido conquistado no século XVI, que é o finalzinho aqui da Idade Média, a Idade Média começa no século V, o século X é o seu ato de divisão, aqui é a Alta Idade Média e aqui é a Baixa Idade Média. A partir desse momento a Idade Média começa a declinar até chegar ao seu término, mas no século XV, o finalzinho do século XV aqui, início do século XVI, ainda está vivendo aqui alguns resquícios feudais, medievais, clericais, e é por isso, por esse declínio ou por outras questões como esse tratado, que aqui no Brasil não vai haver a presença de autoridades católicas fazendo a Santa Inquisição. Nem vai ter nenhum católico, nenhuma autoridade católica perseguindo os protestantes. Porque houve esse acordo aí, e esse acordo permitiu que os protestantes pudessem viver em paz nas terras coloniais. Oi. O pacto colonial acaba quando o Brasil deixa de ser só um terreno de exploração portuguesa. Você pode dizer que sim, pode dizer que não também. É algo que contribui para que o pacto colonial acabe, mas não é o decisivo. Eu ia perguntar assim, o seguinte, uma pergunta que pode inclusive estar nas questões do concurso para vocês. Por que o Brasil? Por que o Brasil não? Porque o mundo, que a história da colonização americana pela Europa, independente de ter sido Portugal, até mesmo a Inglaterra com os Estados Unidos, tem relações diretamente com a burguesia e com o protestantismo. A gente viu isso. Por que esse caráter tão protetivo aos protestantes, mesmo o Brasil sendo um país onde fundamentalmente a Igreja Católica aqui pisou ou estabeleceu como religião oficial o catolicismo? Não é por causa do anglicanismo, tem outra questão aí. Porque os protestantes, dentro da religião, eles buscam a relação do dinheiro, do capital. Exatamente, é isso aí. A burguesia e o protestantismo se amam profundamente, por quê? Porque o capitalismo está associado a essas duas Por causa da Inglaterra e a sua exploração de colônia. Sim. Essa ligação tem muito com a igreja anglicana. Tinha a ver mais com o puritanismo, com a igreja calvinista. Quando a Revolução Inglesa começa, os puritanos, eles queriam fazer dos Estados Unidos ou do norte dos Estados Unidos uma nova Inglaterra. Uma nova Inglaterra que não teria resquícios nem influências daquele catolicismo que eles viveram.
o Henrique VIII, quando fez o anglicanismo, quando fez a reforma protestante, fundou o anglicanismo, a única mudança que tem no anglicanismo para a Igreja Católica é o ato do Papa ser o líder do Estado e de permitir o divórcio. Só. Em relação ao direito da Sim. eu acho que isso quer dizer, ponto de vista que quando alguém comete um crime e tudo mais, ele vai ter que ser processado no país de origem. Eu acho que isso pode ter influenciado na advocacia, de uma certa forma. Se influenciar a advocacia? Porque atualmente no país ele tentou trazer, sei lá, imigrante de volta para o seu país para fazer sofrer o processo. Ser extraditado, né? Isso acontece, essa preocupação do país de origem do criminoso, vamos falar assim, de querer fazer com que ele seja extraditado para ser julgado no seu país, porque esse país de origem dele vai ter uma pena muito mais leve para o crime que ele cometeu. Exemplo, se existe um cara brasileiro que comete um crime nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos esse crime é pena de morte, o Brasil vai fazer de tudo para resgatar ele e ele ser julgado aqui, já que no Brasil não tem pena de morte. Mas, se esse cara que é brasileiro, ele comete um crime nos Estados Unidos, onde esse crime é julgado de uma forma muito mais branda aqui no Brasil, é melhor que esse cara seja julgado aqui. Porque se ele voltar para o Brasil, ele vai ter uma pena muito mais severa do que ele teria no país onde ele cometeu o crime. Um exemplo muito claro disso. Talvez vocês não conheçam, mas vai conhecer agora. Tem um cara, ou teve, né? Não sei se ele está vivo ainda, chamado Ronald Biggs. Eu acho que é com 2 Gs. Ronald Biggs. Conhece? Já ouviu falar desse cara? Ele é um assaltante. Um dos maiores assaltantes que já existiu no mundo. Assim, o cara é o ladrão. O artigo 157 foi inspirado nele. Sabe o que ele roubou? Negócio de roubar banco. Não quero deixar roubar banco, não. No período que ele vivia e assaltava, as pessoas não. Os valores eram transportados com trem. Por exemplo, existia uma transferência do valor de valores do ponto A para o ponto B. E um dia, essa transferência de valores era feita por trem. Um dia, um desses trens que era chamado de trem pagador. Por quê? Porque ele estava com todo o dinheiro que seria pago para uma nação aí. Eu não me lembro qual foi. Era o trem pagador que estava transferindo o recurso, o dinheiro de um ponto A para o ponto B, de um local para o outro. Ronald Biggs assaltou e roubou o trem inteiro. Pergunta, sabe o que aconteceu com ele? Nada. Melhor. O cara veio pro Brasil, ficou aqui, todo mundo sabe que ele veio pro Brasil, e aqui no Brasil esse bicho é uma celebridade, pô. Já apareceu até no Jornal Nacional dando entrevista. E aí? O cara é ladrão e vem pro Brasil fazer o quê? Oxi, eu vou ser artista lá. O cara que é ovacionado, pô, a galera para ele no meio do caminho pra tirar foto, pedir autógrafo. O cara dá entrevista e todo mundo sabe que ele é ladrão. Como tem o caso agora do cara que foi... O cara é culpado, foi condenado criminalmente por acusar e atacar os parâmetros democráticos do Brasil. Aquele cara lá, Alan o quê? O nome dele? Esqueci. Alan dos Santos. O cara tá foragido, mas tem conta no Twitter, conta no Facebook, no Instagram, no YouTube. O cara vive aparecendo pro mundo todo e o Brasil faz nada, pô. É isso aí, o Brasil enaltece ladrão. Sei não. Oi. Assim, respondendo a sua pergunta. Não que essas ações acabem mudando a questão do direito, mas essas questões atacam, elas interferem muito mais na questão da diplomacia entre os países. Se 2 países, por exemplo, Brasil e, sei lá, Rússia, não tiverem uma diplomacia em que seja amigável e conciliável em algumas situações, isso pode ser um conflito. Essas questões
diplomáticas e legais. Mas se eles tiverem uma boa relação, isso vai ser facilitado. Diga. Olha o cara aí, tá vivo ainda? É, ladrão. A profissão do cara, eu sou ladrão. Oi. Algo que parecido com isso é que está acontecendo com o Robinho. Ele está sendo procurador do Brasil. Se sai. Eu ia dizer um palavrão agora. O cara é criminoso em um país. Ah, de boa, pô, vá pro seu país e você fica lá salvo. Bom demais, né? Ser criminoso assim. As questões estão respondidas já. Então a gente vai pro próximo. Oi? Não, é porque como eu já tinha dado essas aulas para vocês, o material já estava pronto. Aí quando eu envio para vocês, a apresentação ela é excluída e a apresentação se transforma em PowerPoint. Pronto. De 1831 até 1840, o Brasil vive o período chamado período regencial, onde os regentes vão governar o Brasil. E o principal regente vai ser o padre Diego Feijó. Cadê? Oi? Esse é o mesmo slide que você tinha enviado para mim? Enviaram para vocês? Você já passou o período inicial? Acho que já, mas teve algumas pessoas que não viram a aula. De todo jeito eu passo novamente. Dom Pedro I enfrentava vários problemas internos, sem apoio da elite, problemas econômicos, né? Independente da situação de quanto recurso de exploração o Brasil tende a ter em todo o período histórico do Brasil, o Brasil sempre vai estar em crise, como também Portugal vai estar. Além disso, com a morte de Dom João VI, em Portugal, ele havia sido aclamado Dom Pedro IV de Portugal. Nesse momento em que o imperador perde a sua popularidade, decide abdicar ao trono brasileiro, e nessa altura, porém, o seu herdeiro Dom Pedro II não podia governar, pois tinha apenas 5 anos. Na Constituição de 1824, legalmente, deveria se estabelecer uma regência até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Vai haver algumas revoltas durante o período regencial, a gente viu, inclusive, revolta dos malês, revolta dos farrapos lá no Rio Grande do Sul, a cabanagem no Grão-Pará, a sabinada na Bahia e a balaiada no Maranhão. A revolta dos malês é uma revolta extremamente violenta, agressiva. A dos farrapos também é, mas a que mais morreu gente foi na cabanagem. Para vocês lembrarem, a revolta dos malês, por exemplo, eles queriam que a escravidão fosse abolida no Brasil e instalar no Brasil uma república islâmica com o seguinte princípio muito simples: quem for islâmico fica vivo, quem não for morre. Fim de história. E aí, né, uma retratação da abdicação de Dom Pedro II, onde ele diplomaticamente deixa o trono para o seu filho e volta para Portugal. Nesse período regencial, como eu falei, vai existir a existência, vai existir 3 grupos: os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Os restauradores é aqueles que querem que Dom Pedro I volte ou regresse ao trono. Os liberais exaltados, eles defendiam a federalização do governo. E os liberais moderados queriam o centralismo político ou a monarquia constitucional. Federalismo. Pergunta: o que é o federalismo? Mais poder para as províncias ou um sinônimo de poder para as províncias.
autonomia. Existe algum país no mundo que é uma nação federalista? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, dependendo do local onde você estiver, dependendo do estado que você tiver, você tem algumas leis que valem e outras que não. Exemplo, tem lugares nos Estados Unidos onde a utilização de maconha é legal. Mas se você passar a fronteira, é crime. Cada estado tem a sua autonomia para determinar o que vale e o que não vale, o que é lei e o que não é lei. Tem a ver com as 13 colônias. As 13 colônias. As colônias do norte, do centro e do sul. Esse grupo aqui, os exaltados, queriam que os estados brasileiros fossem autônomos, que as províncias tivessem direitos que fossem direitos interdependentes do estado, da nação, do território de outro estado. Queriam eleger seus governadores, ou chamados presidentes das províncias, queriam promover e homologar suas leis independente de outra província, como ela se organizaria aí. Claro, os restauradores, quando Dom Pedro I morreu, não existia mais motivo deles existirem, e eles acabaram indo para os moderados, apoiando aí a monarquia. E foi nesse período que, aqui no Brasil, surge a Guarda Nacional que seria o braço armado aí do Estado, formado por cidadãos que teriam direito ao voto, a elite brasileira, como sempre, que vai estabelecer aí um ato político-militar no Brasil. Em 1834, dentro da Constituição, vai se constituir ou se construir um ato chamado de ato adicional. O que é que esse ato adicional, o que é que ele pregava? Ele pregava que a regência, que era trina, a partir desse momento fosse exercida apenas por uma pessoa. A regência trina seria una. E o primeiro regente uno é Antônio Feijó. Não é Diogo, é Antônio Feijó. Como é que houve o fim do período regencial? As consequências da estabilidade política, as revoltas da regência, a insatisfação popular e principalmente a inconformidade da elite com esse tipo de governo fez com que o período regencial acabasse. O problema aqui é o seguinte: para esse passar para esse daqui tem que ter legalmente maioridade. Só que durante o período regencial, o período regencial foi estabelecido justamente porque era de menor. Com a tensão aumentando, com a crise aumentando, com as consequências da instabilidade política aumentando, o período regencial teve que fazer algo urgente. E esse algo urgente é um golpe. O golpe da maioridade, que foi feito justamente para que esse caos social que estava surgindo aqui pudesse se cessar, pudesse ser cessado, iniciar aqui um novo período de governo que teria uma calmaria dos ânimos, principalmente dos ânimos de pessoas que não queriam um governo regencial, que não legitimaria esse governo. E por isso, o segundo reinado, que Dom Pedro II começa com 14 e vai governar durante 49 anos. Dom Pedro II passa 49 anos no governo brasileiro, 49 mais 14, 59, 63. 63 é isso? Ele assume o trono brasileiro com 14 e sai com 63. Uma vida. Esse período aqui, apesar de ter um maior período sendo governado por uma única pessoa, que é Dom Pedro II, é tido, pelo menos nesse período aqui da história brasileira, como um período de relativa paz. Presta atenção nisso. Eu, inclusive, já trouxe uma pergunta tratando sobre isso para vocês. Relativa paz, porque apesar de terem algumas rebeliões, elas nunca serão comparadas
as revoltas e rebeliões que tiveram antes e posterior ao segundo reinado. O Brasil viveu durante esses 49 anos sob o governo de Dom Pedro II e viveu tranquilo. Tanto que o povo brasileiro não tinha rejeições com relação a Dom Pedro II, porque ele era uma pessoa diplomática, uma pessoa até agradável para a elite e para as pessoas que estavam dominando o Brasil nesse momento. O que vai fazer com que Dom Pedro II acabe perdendo, né, o seu trono, perdendo o seu poder, vai ser, acho que a velhice dele e algumas loucuras que ele vai fazer, como por exemplo a Guerra do Paraguai, o ato de não indenizar alguns fazendeiros com relação ao fim da escravidão, coisa que a gente vai ver agora. Aí, aqui tem alguns retratos de algumas revoltas que aconteceram na regência, a cabanagem, que acontece no Grão-Pará e tem esse nome devido aos cabanos, né, que moravam na cabana ou em cabana junto ao rio. A província do Grão-Pará, esse território aí em vermelho em destaque. As causas que os cabanos tinham como principais para se revoltarem: disputas políticas e territoriais, as elites provinciais que queriam tomar as decisões, os cabanos queriam melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, descaso do governo com relação à vida dos cabanos, e as elites tomaram proveito da insatisfação para sublevar as populações contra o governo regencial. Vai haver aí as relações do conflito dos cabanos, eles vão tomar um forte aí da força militar do governo e outras questões. Até a Sabinada, que... Oi? Tem a cabanagem que os interesses dos grandes proprietários se aliaram com os interesses dos camponeses. Na verdade, esses grandes proprietários utilizaram dessa insatisfação dos camponeses para retirar o governo regencial do poder. É quando, por exemplo, existe o governante que está no poder legalmente e existe a elite que não quer que esse aqui esteja no poder. E existe o povo que não quer nenhum nem outro. O povo que só sofre independente de quem esteja no poder. Esse povo, sendo contrários a esse governo aqui desse rei, essa elite aqui vai utilizar essa revolta popular para fazer com que esse rei aqui seja deposto, ou que esse líder seja deposto, seja retirado. Foi isso que a cabanagem propiciou, que a elite fizesse com que a elite utilizasse a revolta popular para que o governo regencial fosse acabado. E claro que essa elite daqui é a elite que apoiava a monarquia. Por que apoiava a monarquia? Por causa de todos os privilégios que a monarquia daria para essas pessoas aqui que eram da elite, principalmente a elite latifundiária do Brasil. E claro, com relação à economia, trabalho escravo, exploração, monocultura, exportação de produtos, entre outras coisas. A Sabinada vai ser uma revolta que vai acontecer na Bahia, e vai acontecer porque vai haver uma falta de autonomia política da Bahia, e eles vão querer essa autonomia política. Sabino vai liderar essa revolta e vai proclamar, né, ou pelo menos vai querer proclamar uma república baiense. E tá aí a bandeira dela, bem bicolor. Agora, abrindo aqui uma
chamada de Praia do Francês, por causa dos franceses aqui no Brasil e no Nordeste também. A Balaiada, né, que foi um grupo de escravizados que fizeram ou que propuseram essa revolta, eram pessoas que faziam balaios, né, cestas, e por isso o nome Balaiada. Eles queriam a hegemonia política e não se importavam com a miséria da população, a qual sofria com as injustiças e o abuso das autoridades. Essa Balaiada, ela queria que a província tivesse maior poder, queria que a crise econômica nas províncias, né, se amenizasse ou fosse embora, e cada estado desse ou cada região dessa que houve uma revolta no período regencial queria um pedido ou queria um objetivo bem específico. Os balaios queriam um objetivo para si, os cabanos também, apenas os malês queriam um objetivo que envolvesse todo o território brasileiro. Não queria uma autonomia de regiões, de províncias ou de estados, queriam que todo o Brasil fosse hegemônico nos seus desejos, ou naquilo que ele queria, que era uma república islâmica. Uma república islâmica que não houvesse escravidão, que as pessoas fossem livres e que não houvesse, parece contraditório, mas que não houvesse uma resistência a essa profissão de fé, que era a profissão de fé islâmica. Durante a revolta dos malês, somente na cidade de Salvador, existiam aproximadamente 27 mil escravos, ou seja, 42% da população. Outra coisa que vocês têm que ter na mente de vocês, que é um detalhe, mas que é importante: escravocrata. Para que uma sociedade seja uma sociedade escravocrata, ela precisa ter duas características principalmente. A primeira característica, que é a óbvia, é que ela tenha mão de obra escrava. Essa sociedade precisa ter escravos. Qual é a outra característica que envolve isso? Oi? Para ser escravocrata precisa ter escravos e precisa de mais o quê? Dinheiro? Se tem escravo, tem dinheiro. O dinheiro está embutido aí. Não. Não. Divisão de classe? Não. Tá aqui, ó. A resposta está aqui nesse trecho. Para uma sociedade ser escravocrata, ela precisa ter escravos, e essa população de escravos tem que ser maior do que a população de pessoas livres. Se isso acontecer, é uma sociedade escravocrata. Aqui no Brasil, existiam muito mais pessoas que eram escravas do que pessoas livres. Justamente porque a mão de obra ou a população de escravos precisa manter um grupo pequeno de pessoas, precisa manter uma elite. É só você lembrar da França na época do Antigo Regime, em que os estamentos, o primeiro, segundo e terceiro estado, era uma divisão estamental. O segundo estado, que era a nobreza, o primeiro, que era o clero, e o rei, que está acima, eram todos esses sustentados por uma única classe, por um único estamento, que era o povo. O povo vivia para trabalhar, pagar tributos, para que a nobreza, o clero e o rei gozassem, né, da sua classe privilegiada, do seu estamento privilegiado, da sua situação favorável. E a Guerra dos Farrapos, que foi uma revolta que durou aí durante 10 anos, de 1835 até 1845, que foi uma revolta mobilizada pelos proprietários de terra do Rio Grande do Sul, que aconteceu devido à alta tributação do charque gaúcho, enquanto o charque uruguaio pagava apenas 4% de imposto. O charque do Rio Grande do Sul
pagava 25% de imposto para vender no território nacional. Era muito mais vantajoso para o brasileiro comprar charque do Uruguai do que comprar charque no próprio território. O que, posteriormente a isso, inclusive hoje, não faz muito sentido você pagar mais para ter algo nacional e pagar menos para ter algo importado. O que acontece hoje aqui no Brasil ainda em vários quesitos. E falando num território mais local, aqui em Alagoas, se tratando em combustível, se você for ali para Recife, você vai abastecer o carro com combustível com gás natural, você vai pagar mais barato do que se você abastecer em Alagoas. O detalhe é que o combustível do gás natural que tem lá em Recife é levado daqui do Pilar. Então o produto que é produzido aqui, que é levado para o Pilar, é mais barato do que se você comprar aqui dentro. E isso fez com que, né, essa questão tributária fez com que os charquistas, os produtores de charque do Rio Grande do Sul, acabassem criando uma revolta aí que durou 10 anos. Que apesar de durar 10 anos, mas matou 3 mil pessoas em média. Só, né? Enquanto que a cabanagem, que foi um período muito mais curto, matou em média mais de 40 mil pessoas. E o governo, como sempre, né, tentou aí entrar numa diplomacia com relação aos farrapos e criou um tratado de Poncho Verde, que estabeleceu o seguinte, em 1845. A anistia, pergunta, o que é anistia? Perdão o quê? É um perdão por um crime cometido, mas é um crime específico. Que crime é esse? Crime político. Por exemplo, o Isaac começa aqui a liderar uma revolta em Alagoas e a proposta dele aqui é matar todo mundo, inclusive o governador. Aí, quando ele chega lá para matar o governador, tá com a faca no pescoço dele. Aí o governador, ei, bora fazer um acordo aqui nós dois? Eu lhe dou 2 milhões e você me deixa vivo. Ele disse, oxe, eu só lhe deixo vivo se esse crime que eu cometi aqui for perdoado e for apagado da história. Eu disse, oxe, de boa. Anistia. Perdão por crimes políticos. Todos os rebeldes da Revolução Farroupilha foram perdoados e os seus crimes foram apagados aí da história e dos registros jurídicos. Incorporação dos oficiais farroupilhas ao exército imperial. Libertação dos escravos que havia lutado ao lado dos farroupilhas. Esse aqui é outro detalhe para vocês terem em mente. Quando houve o segundo reinado e o Brasil, o governo imperial lutou contra o Paraguai, o Brasil aqui ainda tinha escravidão. Dom Pedro II, ele prometeu para os escravos que se eles fossem lutar na guerra e voltassem com a paz, eles seriam livres. Os farrapos fizeram a mesma coisa. Eles disseram o seguinte: os escravos que forem lutar na guerra dos farrapos e voltarem com a vitória, eles serão libertos. A questão é que nem Dom Pedro II, nem os farrapos cumpriram com o seu acordo e não libertaram esses escravos, mesmo depois de eles terem feito a parte deles nesse trato. A outra questão aqui da proposta, devolução das terras que haviam sido tomadas dos rebeldes, diminuição dos impostos naquela província e o fortalecimento da Assembleia Provincial, ou seja, um aumento da autonomia dos territórios provinciais no Brasil. Tem uma série de questões aqui que já está todas com a resposta que vocês podem ler e aprender. Deixa eu abrir outro slide aqui. A gente vai entrar para o segundo reinado agora. Foi.
Cadê? Foi. Foi, cadê? Passado o período joanino, período do primeiro reinado, período regencial, o período do segundo reinado, vai ter o seguinte. Do Pedro II, vai passar esses 49 anos governando o Brasil sozinho aqui como imperador e vai cometer alguns, vamos chamar de absurdos. Primeiro dele, é entrar numa guerra contra o Paraguai, e a guerra contra o Paraguai é uma guerra por território apenas, e por uma questão quase que pessoal contra Solano Lopes. Ele não gostava dele, é isso. E essa guerra aqui do Paraguai vai fazer o quê? Ter custo, ter prejuízo. Quando a gente vê a história do mundo, quando a gente vê a história das nações grandiosas na época antiga, na época medieval, moderna, ou até mesmo na época hoje, na época contemporânea, a gente vê que sempre que um país entra em guerra, o prejuízo é enorme. Quando a Inglaterra entrou em guerra, a Guerra dos 7 Anos, mesmo que ela tenha ganho a guerra, ela acabou tendo prejuízo, fazendo com que esse prejuízo tivesse que ser compensado. Aqui no Brasil, aconteceu a mesma coisa. Toda vez que um país, que uma nação entra em guerra, o prejuízo econômico é alto, justamente porque uma guerra tem preço. E o preço da guerra é um preço custoso, fazendo com que a única situação que vai favorecer com que esse custo aí seja amenizado é imposto. O aumento do imposto ou a cobrança maior dos impostos que já existem vai acontecer, fazendo com que o povo se revolte contra a guerra e se revolte contra esse governante que está cobrando mais imposto ainda. Aliado a isso, a Inglaterra, aliado a essas crises internas aqui no Brasil, a Inglaterra já havia passado pela Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela pressupõe o seguinte, que o mundo deveria ser um mundo liberal, né? A Revolução Industrial é uma revolução burguesa, é a revolução onde a economia liberal está à tona, e a economia liberal só quer uma coisa, lucro. E essa Revolução Industrial que acontece na Inglaterra, ela queria o seguinte, ela queria o fim da escravidão. Parece interesses contraditórios ou opostos, mas não é. Pergunta: por que um movimento que é um movimento que requer a industrialização e requer pessoas que trabalhem aqui é contra a escravidão? A Revolução Industrial inglesa via muito mais vantagem em ter clientes do que ter escravos. O custo para ter clientes, ou até mesmo o custo para ter funcionários, é muito menor do que o custo para você ter um escravo. Porque quando você tem um escravo, o escravo precisa ser mantido. E essa manutenção aqui é sua. Você precisa alimentá-lo, dar moradia, você precisa dar condições para que esse escravo esteja vivo. Enquanto você tem clientes, não. A
manutenção desse cliente só depende dele. Ele, para se manter vivo, ele precisa trabalhar. E vai trabalhar para quem? Para quem for o dono da indústria. Ele precisa se alimentar para estar vivo. Ele vai se alimentar comprando quais mercadorias? As mercadorias que vão ser produzidas aqui. Ele precisa ter uma moradia, ele precisa de um lugar para morar. Ele vai morar onde? Na residência, no local de um dono de um latifúndio, que é o dono da indústria, que é a burguesia. Então, é muito mais vantajoso fazer com que essa pessoa que era escrava se torne um cliente, para que ela acabe consumindo os produtos industriais e não mais sendo mantida ou sendo, entre aspas, sustentado por esse sistema escravista. Em 1889, baseado 1888, baseado nessa situação, o mundo já vivia uma emancipação, né, da escravidão, já havia uma proposta de acabar com a escravidão e uma ascensão da burguesia para fazer com que as pessoas fossem consumidoras e não mais escravas. E o Brasil passou por uma série de leis ou de propostas que visavam fazer com que esses escravos fossem libertos. Só que até a Lei Áurea, nenhuma das leis foram efetivamente eficazes, foram efetivas. Exemplo, uma das leis que havia era a Lei dos Sexagenários. Pessoas escravizadas com 60 anos ou a partir dos 60 anos seriam livres. A questão é que quase nenhum dos escravos chegava a essa idade. A outra questão é que se chegasse, o que é que ele ia fazer mais da vida? Hoje você não faz quase nada, imagina naquele tempo. Ou outra lei que era a lei do ventre livre. Todos os escravos que tivessem filhos, esses filhos seriam livres, não seriam mais escravos. Só que, como é que uma criança vai viver longe do pai, longe da mãe? Mesmo que ela seja livre, ela vai viver sozinha, o pai e a mãe ainda continuam no mesmo status de escravizados. Então, é uma lei que não vai funcionar. Aí tem a lei contra o tráfico de escravos, também que não vai funcionar e não tem efetividade alguma. Só em 1888, quando a Inglaterra impõe ao Brasil que a Lei Áurea seja assinada e que, de fato, os escravos que estavam no Brasil sejam libertos, é que a escravidão realmente vai acabar. Isso vai causar um grande rebuliço no Brasil durante o segundo reinado, principalmente entre os latifundiários. Eles, que em sua maioria eram grandes proprietários e produtores de café, eles irão exigir de Dom Pedro II que Dom Pedro II ressarça, né, faça o ressarcimento do prejuízo que esses latifúndios tiveram ao libertar os seus escravos da escravidão. Já que o Brasil, a partir desse momento, era uma nação sem escravidão, mas até esse momento os escravos existiam e os latifundiários dependiam deles, os latifundiários exigiam de Dom Pedro II esse ressarcimento, essa compensação. O que é que Dom Pedro II fez? Ele disse: eu não vou pagar não para ninguém. Aí o que é que os latifundiários fizeram? Vamos agora apoiar um outro governo que esteja do nosso lado, ou melhor, que atenda os nossos interesses. Aí o que é que esses latifundiários fizeram? Eles, reunidos, a elite econômica brasileira do segundo reinado, se reuniram, conversaram e tiveram a seguinte ideia: vamos apoiar um golpe de Estado e vamos fazer com que Dom Pedro II seja destronado e vamos fazer com que o Brasil tenha um novo regime político e vai ser uma república. A república já estava sendo pensada muito antes disso, mas ganhou muito mais força quando em 1888 a Lei Áurea foi assinada. Esses latifundiários se juntam com os militares. Esses latifundiários se unem com as insatisfações dos militares.
durante o segundo reinado, a classe militar mais bem favorecida no Brasil é a Marinha. Durante o segundo reinado, o exército ele não se sente valorizado por Dom Pedro II, tanto pelas questões da Guerra do Paraguai, como outras questões do não reconhecimento do seu trabalho durante esse seu governo. Então os militares se unem com essa insatisfação, as insatisfações dos latifundiários, e juntos, né, tornam-se criam uma aliança contra Dom Pedro II. Essa aliança ganha força. Marechal Deodoro, a princípio, não quer proclamar a república. Ele é escolhido por esses latifundiários e por um grupo de militares para proclamar a República Brasileira. Inicialmente ele não quer, por duas questões principalmente. A primeira questão é que ele não acredita nesse momento que o brasileiro esteja pronto para viver uma república, para viver um governo minimamente democrático. E a outra coisa é que ele é amigo pessoal de Dom Pedro II. Essas duas questões aqui, a princípio, vai fazer com que Deodoro não queira esse cargo, essa responsabilidade. Mas, juntando aqui todas as insatisfações desses dois grupos, Marechal Deodoro, na calada da noite, de madrugada, sem ninguém ver, escondido, diz: a partir desse momento o Brasil é uma república e Dom Pedro II não é mais o imperador do Brasil. Vamos destroná-lo e a partir de hoje eu sou presidente. Ponto final. Pergunta: o que caracteriza um golpe de Estado e o que faz ele ser diferente, por exemplo, de uma revolução? Vamos se deter aqui a questões políticas. O que caracteriza uma revolução política ou um golpe político? O que distancia esses dois termos aqui? A golpe seria a retirada do governante, a revolução seria a mudança do sistema político. A revolução tem essa é a questão. A revolução, ela tem a participação do povo. Se o povo está ali alterando o sistema político, está ali fazendo com que o governante seja deposto e surja uma nova forma de governo, isso é uma revolução. Independente se é a força militar ou não, qualquer outro grupo, quando é um grupo específico, uma elite, uma oligarquia, que faz as mudanças sem que haja a participação do povo, então é um golpe. Sim, também. Em 1822, houve a independência do Brasil. Teve participação popular? Não. Então não é uma revolução, é um golpe de Estado. Dom Pedro I deu um golpe e proclamou o Brasil como país independente. Em 1889, Marechal Deodoro, de madrugada, na calada da noite, sem a presença pública do povo brasileiro e só com a presença de alguns militares, foi lá e proclamou a República Brasileira, sem a participação do povo de nenhuma forma. Outro golpe. Em 1964, é um pouco diferente, mas ainda continua sendo um golpe. Por quê? Aqui os militares não estavam sozinhos, mas estavam com um grupo específico de pessoas. Estavam com os empresários brasileiros. Os empresários brasileiros foi quem financiou o golpe de 64. Isso é uma discussão que já está sendo levada há algum tempo, inclusive que os livros já têm esse termo já empregado, em vez de dizer
ditadura militar ou ditadura civil-militar, é uma ditadura civil empresarial militar, porque a participação da população civil nesse golpe, esses civis eram empresários. A igreja também, mas não é um golpe religioso. A passeata pela, como é? Tinha a passeata pelo, eu vou lembrar, pelo amor e pela família, pela família e pela ordem, uma coisa assim. Essas questões conservadoristas, geralmente quando associadas à política, tendem a ter um caráter autoritário e golpista. Marcha da família com Deus. Isso, da família com Deus. Marcha da família com Deus e pela liberdade. Aí o cara vai com a arma na cintura e outra na mão. É com Deus e com a liberdade aqui. Sem não. É? Era não, né? Tá certo. Essas causas que puderam dar fim ao segundo reinado aconteceram porque o segundo reinado começa a perder o prestígio. Perdeu prestígio dentro do próprio país e perdeu prestígio por outros países, pelos estrangeiros. Devido à escravidão ser mantida ainda, a Inglaterra como um país imperialista e extremamente poderoso na economia, na política, vê o Brasil com maus olhos. Os progressistas, que eram aqueles que queriam a elevação do desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento econômico, político e social, também viram Dom Pedro II fazendo com que o Brasil cada vez mais regredisse, inclusive até o início da República, vamos dizer, até o fim do segundo reinado, havia uma proposta de não, acreditem ou não, mas isso era real, uma proposta de não industrialização do Brasil. A proposta era fazer com que o Brasil não fosse um país industrializado. Por quê? Quando o país não é industrializado, você só beneficia um grupo específico, que é quem? Quem é dono de latifúndio, que é uma grande propriedade de terra que vive da exploração e da venda de matéria-prima. Só. Quanto mais matéria-prima se produz e quanto mais matéria-prima se vende, mais os latifundiários enriquecem e vivem muito bem dessa forma. E quanto mais isso acontece, mais o povo passa necessidade, inclusive fome. Justamente porque no país que é desenvolvido dessa forma, a industrialização não existe e o povo não tem outra alternativa a não ser viver aqui, trabalhando sob quaisquer condições. E esse atraso no desenvolvimento brasileiro, ele traz consequências e efeitos colaterais até hoje. Um desses efeitos colaterais, por exemplo, a gente vê muito bem aqui em Alagoas e no Nordeste, principalmente em Alagoas que a gente está aqui, que até certo tempo a grande fonte econômica de Alagoas era produção e corte de cana-de-açúcar. Isso tornou nosso país, isso tornou o nosso estado um estado extremamente pobre comparado ao resto do país, até pouco tempo. Né? Oi. Teve a questão também da série do oferecimento, foi a questão da maçonaria. Ele saiu da maçonaria? Você está falando que a maçonaria influenciou na saída dele na proclamação da República? Porque tem a questão religiosa também, na saída dele. A questão religiosa, muito bem você ter lembrado disso. Essa questão é a questão econômica, né? A questão da escravidão. Desculpe, isso aqui é uma questão econômica, em que a Inglaterra queria clientes e não escravos. Teve a questão abolicionista, que vai envolver a questão econômica também. E a questão religiosa é porque aconteceu o seguinte: Dom Pedro II, ele vai se exaltar na atribuição de seus poderes e vai prender
2 bispos, contrariando a ordem, o desejo da Igreja Católica de não se envolver em questões religiosas, não a esse ponto, Dom Pedro II vai e prende esses 2 bispos e, posteriormente, esses dois bispos são soltos e o Papa acaba se envolvendo na situação e se envolvendo na situação e colocando aí em xeque a questão da autoridade de Dom Pedro II. Desde o período colonial, a Igreja Católica, enquanto instituição, encontrava-se submetida ao Estado. Quem mandava na Igreja, ou quem comandava e ordenava o que a Igreja podia ou não podia fazer, o Estado. Isso se manteve após a independência e significava, entre outras coisas, que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem que o imperador, Dom Pedro II, autorizasse. Então, independente do que a Igreja Católica quisesse fazer, se Dom Pedro II não autorizasse, ela não faria. Em 1872, Vital Maria Gonçalves e Antônio de Macedo Costas, os bispos de Olinda e Belém, resolveram seguir por conta própria as ordens do Papa IX, não ratificadas pelo imperador e pelo presidente do Conselho de Ministros religiosos ligado à maçonaria. Dom Pedro II, aconselhados pelos maçons, decidiu intervir na questão, solicitando aos bispos que suspendessem as punições. Estes se recusaram a obedecer ao imperador, sendo condenados a 4 anos de trabalho braçal. Os bispos foram condenados a praticamente 4 anos de escravidão pelo imperador. Em 1875, Duque de Caxias, um maçom, a partir da intervenção dele, esses 2 bispos receberam perdão e foram colocados em liberdade. Mas a imagem do Império junto à Igreja Católica foi manchada, ou seja, a Igreja não estava mais apoiando como anteriormente a força e a posição de Dom Pedro II. Os militares, porque os militares eram insatisfeitos com o reconhecimento ou com a falta de reconhecimento que eles tinham com relação ao governo de Dom Pedro II e uma certa comparação que os marinheiros recebiam muito mais privilégios e eram muito mais reconhecidos do que os militares do Exército. E a Guerra do Paraguai, que acabou, entre outras coisas, causando crise e fazendo com que o Brasil entrasse profundamente numa questão aí política problemática. A outra coisa que existia no Brasil, um grupo de progressistas, também chamados de positivistas. O positivismo é uma corrente filosófica que defende que o progresso ele acontece de uma forma unilateral e sempre de uma forma ascendente, Começa no estado metafísico, vai para um estado racional, vai continuando até que se chegue no estado físico, ou no estado físico não, no estado positivo, no estado progressista. Esse slogan, esse lema que tem na bandeira do Brasil, ordem e progresso, é um lema positivista. As ideias de muitos dos republicanos eram veiculadas pelo periódico A República, que era um jornal que transitava e era distribuído aqui no Brasil internamente durante esse período. Segundo alguns pesquisadores, os republicanos dividiam-se em 2 correntes. Existiam os evolucionistas, que admitiam que a proclamação da República era inevitável, mas que não justificavam a luta armada, e existiam os revolucionistas, que defendiam a possibilidade de pegarem armas para conquistar a República, com mobilização popular e com formas sociais e econômicas. E, diante dessa forma, o Brasil não se viu mais conformado ou satisfeito de continuar tendo um governo imperial. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil proclama aí a República, apesar de não ter sido o primeiro momento em que essa ideia republicana surgiu. A Inconfidência Mineira já tinha essa ideia republicana, outros
movimentos populares, como por exemplo a Guerra de Canudos, já estava também levando essa questão da República Brasileira ser algo efetivo. Em 15 de novembro de 1889, nessa data histórica, a monarquia chega ao fim e a era republicana tem início no Brasil, instaurando o regime presidencialista. E Marechal Deodoro é o primeiro presidente do Brasil desse período. Vai acontecer o seguinte aqui: Marechal Deodoro vai assumir a presidência do Brasil, posteriormente vai assumir Floriano Peixoto, e nesse momento Deodoro, não é que ele promete, mas legalmente ele instaura que vai haver um plebiscito, um censo não, um plebiscito para que a população brasileira escolha se ela quer um regime presidencialista ou um regime parlamentarista. Marechal Deodoro instaura isso, só que esse plebiscito só acontece 100 anos depois. Quando se faz a pergunta histórica, quem proclama a República? Se você responder que foi um militar, ou se responder que foi um grupo de militares, a resposta está correta. Aqui eu trouxe para vocês nesse trecho curto alguns detalhes sobre essa proclamação da República. O ato de Deodoro estar doente, dele não ter esse desejo de derrubar a monarquia porque era amigo do Marechal Deodoro, porque era amigo do Dom Pedro II e por não querer um regime republicano para o Brasil. Mas, mesmo assim, mesmo que forçado, compelido a fazer, ele o faz. E aqui está um dos retratos históricos da independência, da proclamação da República Brasileira, embora não tenha acontecido dessa forma, não tinha essa multidão de gente, nem muito menos essa multidão aí de cavalos e cavaleiros, nem era durante o dia. Foi durante a madrugada sem a presença popular aí. E o que acontece após a proclamação da República é que os fazendeiros do Oeste Paulista, descontentes com essa falta de indenização do governo imperial do Dom Pedro II com relação à abolição da escravidão, eles começam a governar o Brasil como sempre governaram até hoje, no caso da elite econômica. O Brasil vai viver aí o governo das oligarquias, ou a política dos governadores, em que as economias mais potentes do Brasil, que era a produção de café, vai começar aí a se contrabalancear com relação ao poder brasileiro. Uma coisa que comumente se engana com relação a essa República do Café com Leite, que foi denominada assim, e que São Paulo e Minas Gerais começam a governar a República com relação ao seu poder econômico de produção de café. Minas Gerais, apesar de produzir leite, inclusive até hoje ser conhecida pela sua produção de leite, produção de queijo, etc., seus derivados, nesse momento, o grande potencial econômico de Minas Gerais é café. E São Paulo é café também. Inclusive já caiu até em questões o seguinte, parece uma questão tola, mas não é, se era apropriado ou não chamar esse período de República do Café com café. E a resposta é sim, justamente porque o Brasil vivia aqui dentro dos estados, vivendo uma potência, uma massiva exportação para o mundo de café. Então, mesmo que em Minas Gerais se produzisse também leite, mas a sua grande riqueza, a sua grande fonte econômica aí era a produção de café. E essa produção de café aí vai dominar as questões políticas do Brasil. Inclusive porque esses produtores de café que eram latifundiários, como sempre,
eles vão elaborar as questões da sucessão política brasileira. O Partido Mineiro e o Partido Paulista vão fazer essa sucessão. E é aqui nesse momento que as questões partidárias do Brasil e eleitorais tomam forma e o sistema eleitoral ganha algumas especificidades, como quem pode votar e quando. Quem pode votar? Homens maior de 20 anos de idade, cidadãos alfabetizados, e quem não pode votar é analfabetos, soldados e religiosos. Isso é um grande problema porque a maior parte da população é analfabeta, então somente 10% da população nesse momento consegue votar ou participar desse pleito eleitoral, fazendo com que seja exatamente a elite econômica brasileira. E essa elite econômica brasileira vai votar ou vai fazer da República Brasileira nesses primeiros momentos o que mais for conveniente e vantajoso para si mesmo. A economia de café, que correspondia a mais de 50% das exportações brasileiras. 50% de tudo que o Brasil produz, ou 50% de tudo que o Brasil retém como economia, se é apenas do café, é porque é muita coisa. Mas apesar disso, os outros 50% estavam distribuídos em açúcar, algodão, borracha e cacau. E até hoje, o Brasil pode não ser o maior produtor de café do mundo hoje, mas ainda é o melhor. E apesar disso, né, o café brasileiro está aí com a inflação altíssima, custando muito dinheiro comparado ao preço real dele, que já foi um dia. Graças a esses resquícios aí do primeiro momento da República, das questões coloniais, de como o nosso Brasil foi construído economicamente e socialmente. Dentro dessa economia cafeira aí dos governadores, que se dividiam em São Paulo e Minas Gerais, foi criado por esses mesmos governadores ou por essa elite política um convênio chamado de Convênio de Taubaté. Esse Convênio de Taubaté era muito simples. Fazia o seguinte: utilizava recursos públicos, como a própria charge está aqui bem especificada, utilizava recursos públicos, recursos da União, e favorecia esses fazendeiros, esses produtores de café. A situação política estava pautada pela economia cafeeira e os arranjos que esses governadores faziam, né, de forma legal, entre aspas, para favorecer esses cafeicultores. A produção brasileira correspondia a 2/3 do mercado internacional. E para obter mais lucros, os fazendeiros aumentaram a produção e isso acarretou em excesso do café, fazendo com que o preço caísse. Quanto mais se tem no mercado, quanto mais produtos se tem no mercado, mais o preço tende a cair. O preço tendo a cair, prejuízo, crise. Por quê? Porque o produto está lá em cima, o preço vai lá para baixo. O que é que esses produtores fizeram? O que a balança comercial sugere. A balança comercial sugere que haja um equilíbrio, que a oferta e a procura sejam equilibradas, ou que sejam próximas uma da outra. Eles começaram a comprar o café dos produtores e armazenar esse café. Em 1906, esse convênio de Taubaté utilizava recursos públicos para comprar esse café e armazenar o café para que controlasse quem poderia ofertar esse café no mercado para que o preço não caísse tanto. Só que em 1929 veio a grande crise, a grande depressão, e um preço do café que já estava lá embaixo e a grande produção que já tinha iniciado há tempos atrás
começa a se agravar ainda mais em 1929, quando o maior consumidor de café do Brasil, que era os Estados Unidos, quebra em 1929 com o crash da Bolsa de Valores. E aí começa aqui no Brasil as primeiras manifestações populares, as primeiras manifestações sociais. E nesse período, um detalhe importante é que no mundo todo vai se reprimir fortemente qualquer menção ou qualquer ideia anarquista que exista. Essas bandeiras que estão aí hasteadas eram bandeiras de manifestantes de alguns grupos de trabalhadores e logo foram reprimidas pelo governo como se eles fossem anarquistas. E vai surgir aí o princípio de todas as manifestações populares do Brasil, principalmente manifestações trabalhistas até hoje. E claro, como toda manifestação popular no Brasil desde o início até hoje, o governo vai reprimi-las com violência, com morte, para que ela seja duramente vista como exemplo a não ser mais repetidos. É por isso que não é estranho para nós agora, mas deveria ser, que as manifestações populares sempre têm uma força policial, uma força militar, coibindo com que o povo se manifeste, fazendo com que o povo leve bala, leve umas bordoadas aí da polícia, ou levando aí umas cacetadas dos grupos militares. E outro problema é que, quando o povo vai fazer